Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Mentorex Podcast. Hoje nós vamos estar aqui com mais uma convidada super especial do nosso espaço de contação de história, onde a gente acaba tomando ciência da vivência e das experiências aí de situações passadas aí pelos nossos convidados, que com certeza depois servem de ensinamento, de insights aí, para que a gente possa levar para o nosso dia a dia, né? Eu gosto sempre de ressaltar, tenho falado com o Bruno, quer dizer que embora a gente sempre leve para o lado mais empresarial, às vezes até de grandes empresas, o que a gente discute aqui, o que a gente passa aqui com os nossos convidados são situações que com certeza podem ser levadas até para pessoas que são microempresários, empresários autônomos, pessoas que estão começando na carreira, enfim. São experiências que com certeza podem ser aplicadas na vida de qualquer pessoa que esteja empreendendo ou trabalhando dentro de uma empresa. A nossa convidada hoje, ela tem muita história para contar, né, o Bruno? Assim, começa já até assim, na largada, até assim, no nascimento ela já começa com história para contar. Mas eu não vou nem estragar a surpresa, eu vou passar para você fazer a apresentação aqui da nossa convidada. É rapidão, para a gente poder aproveitar o máximo possível o tempo aqui com a Paty. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Você falou do local de nascimento. Você conhece alguém que nasceu em Madagascar? Não, cara, não conhece? Quando ela falou isso... Eu também não, mas é por pouco, porque a Paty quase nasceu em Madagascar. É uma das histórias de vida da Paty. A Patrícia Tavares, ela é uma executiva com mais de 30 anos de experiência, com passagem por empresas como a HSBC, como a Unilever. Atualmente ela está na K2 Corporate Mobility. A pronúncia foi boa, Paty? Foi ótima. Eu não chego aí, mas... Lá na K2, ela é a Country Director e também é cofundadora da Brazil Talks, um espaço que engloba webinários, podcasts, eventos e publicações para discutir e disseminar informações relativas às melhores práticas de RH e mobilidade global. A Paty trabalhou como expatriada e atende muito expatriado ao longo da sua carreira, por isso que a gente vai falar aqui, obviamente, de expatriação, de desafios de expatriação, mas muito mais do que isso, a gente vai falar sobre adaptação. Adaptação desde a Paty, que quase nasceu na África, que rodou pelo Brasil, pelo mundo inteiro, pelo Brasil inteiro, e o que ela aprendeu um pouquinho e pode dividir com a gente em algumas histórias muito boas do poder da adaptação do ser humano para construir a profissional e a pessoa que ela é hoje. Então, Paty, muitíssimo obrigado pela gentileza de dividir esse tempinho aqui com a gente. Se puder já começar contando essa história de quase ter nascido em Madagascar, eu acho que já é um bom começo. Obrigado, Patrícia. Obrigado por ter vindo. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Me sinto super honrada de estar aqui com vocês. Fomos colegas, né? Então, acho que é super importante a gente manter essa amizade, esse relacionamento dentro do processo de adaptação em novos ambientes, não esquecendo o que a gente fazia antes, né? Bom, meu pai era funcionário das Nações Unidas e estava em Madagascar quando a minha mãe engravidou de mim. Por isso que eu tenho esse background de Madagascar, né? Mas, na realidade, ele não quis que eu nascesse na África. Então, minha mãe voltou para o Brasil. A família dela é do Rio. Então, minha mãe voltou para o Rio. Eu nasci no Rio. Tá bom. E aí, 4 meses depois, quando era permitido, lá em 1900 bolinha, viajar de avião com bebê, né? Aí eu fui para a África, mas já não fui para Madagascar. Já fui para Gana. Teu pai já tinha mudado. Meu pai já tinha mudado de assignment. Já tinha saído de Madagascar, já tinha ido para Gana. E aí lá ficamos 5 anos, depois mais 5 anos em Roma, depois um meio período ali em Brasília, até ele voltar da Europa e entrar na América Latina, 3 anos no Uruguai e 3 anos no Chile. E aí voltei para o Brasil. Então, não vamos nem considerar. Não, teve Brasília antes, Teve um tempinho em Brasília ali, enquanto ele estava mudando de cargo de Europa para a América Latina, né? Então, e em Brasília você tinha quantos anos, Paty? Eu tinha 10. Então você já tinha lembranças do Brasil, na verdade você tem com 10 anos. Eu lembro de Brasília quando só tinha Asa Sul, né? Não tinha nada ainda em Brasília. Para quem PG que é de Brasília, né? Não, eu morei em Brasília muito tempo. Eu também sou carioca que nem você, mas... Você morou em Brasília em que tempo? Em 1972, nossa, por aí.
A cidade tinha 12 anos. Então, era só a Asa Sul mesmo, né? Não tinha essa coisa de lago, Asa Norte, Asa não sei mais o que tem agora. Eu fui para Brasília em 1980, então já era diferente. E hoje em dia parece outra Nossa, cidade, esses dias eu tive lá a trabalho, eu fiquei impressionada com o tamanho que tá. Né? Impressionante. E os satélites, né? A cidade em volta também é enorme. Que já não são mais cidades satélite, né? Já fazem parte da Grande Brasília. Da Grande Brasília, assim. Não tem mais aquela coisa de... Na minha época era Taguatinga, que era longe para você ir para Taguatinga. Agora tá ali do ladinho. Né? Ô, Patrícia, até por curiosidade, agora você contando aí, você foi alfabetizada em que língua? Porque, enfim, óbvio, você aprendeu português em casa, com teus pais, eu imagino. Mas, assim, a alfabetização, você estava onde quando você foi alfabetizada? A minha alfabetização foi toda em inglês. Em inglês? Toda em escolas americanas. Você já fazia escola americana? Isso, né? Já desde o kindergarten já era escola americana, né? E o português, meu pai dava aula em casa pra gente. A gente tinha aula... Fazia questão que os filhos Fazia questão que os filhos falassem português. A gente tinha aquelas aulas chatésimas de gramática, né? Mas tinha que ter. E ele ainda brigava com a gente. Então, quando a gente ouvia o elevador chegando, sabia que era ele, a gente não podia mais falar inglês ou italiano, né? Que era o que a gente, na época, falava também na Itália. Tinha que mudar para português. Aí ele saía, a gente mudava para o inglês. Daí ele voltava, a gente mudava para o português de novo. E se ele pegasse a gente falando qualquer idioma que não fosse português, ele cortava a mesada. Que coisa. Então, a gente... Mas assim, em casa vocês falavam em português? Só português. Entendi. Só português. E se a gente, por exemplo, não soubesse falar a palavra, tinha que dizer, como fala tal coisa? Aí ele falava, a gente tinha que repetir. Perfeito. Sabe o professor de inglês que fala repeat after me? Então, era repita, né, comigo. E aí foi, mas hoje em dia é ótimo, né? Porque hoje em dia a gente fala português, escreve português, lê português. Ainda muito me confundo, né? com algumas coisinhas, tipo porquê junto, porquê separado, sim, mas aí... Mas isso, até quem só sabe português se confunde. Se confunde, né? Então, mas a essa gente... habilidade essa chavinha mental de trocar o idioma... Você falou assim, a gente quando ouvia o barulho do elevador, a gente mudava a chavinha e em vez de falar italiano, falava português. Essa habilidade de trocar essa chavinha já desde pequeno é um troço que a gente vê que a Paty tem isso embutido no HD dela há muito tempo, né? Porque você comentou comigo que vê a Paty em reunião trocando de italiano para inglês, para português. Italiano eu nunca vi, mas assim, mas sei que ela é fluente no italiano. Mas eu já vi a Patrícia em reunião passar do português para o espanhol e para o inglês. Cara, o pessoal, assim, ninguém entende, porque ela é fluente mesmo nos 3 idiomas. Sim. Né? E a gente estava falando questão de sotaque, de acento, quer dizer, ela não tem, cara. Ela vai falar com o americano acha que ela é americano. E aí ela muda até o acento para falar com o inglês, e o inglês acha que ela é inglês. Aí, cara, assim, é coisa de louco. A chavinha mental lá, trabalhada desde pequeno. Por isso que eu acho que é muito esse lance desde criancinha. É uma questão de adaptação mesmo, né? A gente tinha que se virar. Né? Se você estava na escola, você tinha que falar inglês. Se você estava no mercado ou brincando no prédio com as crianças, você tinha que falar italiano. Né? Se você falasse italiano, eu me lembro muito bem, se a gente falasse italiano com sotaque de inglês, aí eles punham a gente de lado. Eles não queriam brincar com gringo. Entendi. Então, por mais que a gente tentasse explicar que não era gringo, que nós éramos brasileiros, etc., eles não aceitavam. Então, tinha aquela coisa de você falar o italiano com o sotaque de Roma, né? Ainda tinha que falar essas coisas assim. Então, acho que essa facilidade de você tentar se adaptar, né? Por exemplo, vou mandar um e-mail para Londres, é Clour, C-L-O-U-R, né? Você vai mandar para os Estados Unidos, O-R. Então, esse tipo de coisa assim sai natural. Porque acho que vivi com isso a vida inteira, né? Sim. Para você é natural, né? Então, e aqui mesmo, por exemplo, espanhol, né? Se você vai para a Argentina, você habla. Se você vai para o Chile, você charla. Se você vai para o México, você platica. Né? Então, você também tem que estar... Em espanhol você tem as variações. Mesmo em espanhol você tem as variações. Então, você tem que estar aí se acostumando, né? É verdade. E aí, para poder permear melhor e se comunicar melhor, então vamos fazer o que eles querem, né? Sim. E qual a importância da questão da comunicação, Paty, para essas adaptações de país ou de... Você falou de escola, por exemplo. Se você não falasse o idioma da criançada, em Roma, por exemplo, quando você morou lá, ninguém queria brincar contigo. Então, era um troço assim que não adianta fugir da adversidade. Você até pode fugir, mas você vai ficar sozinho o recreio inteiro. Então, assim, cara, bora aprender para brincar. Esse exemplo da escola, por exemplo, em trabalho, quando você foi morar e trabalhar em Nova York, na Europa, etc., essa questão do idioma e essa predisposição. Aí eu não quero nem dizer a predisposição para o idioma, para aprender ou falar bem, porque tem gente que não tem essa mesma predisposição que você tem. É muito mais na questão
psicológica, da predisposição de tentar, ainda que não o melhor idioma estrangeiro possível, mas tentar falar para se comunicar. O quanto isso facilitou a tua vida como expatriada? 100%, Bruno. 100%. Eu sou uma pessoa que gosta de me comunicar normalmente, né? Eu tenho, como dizem lá em casa, eu falo até na fila do pão. Porque se não tem nada para falar, fala que o pão tá caro ou que tá chovendo lá fora. Alguma coisa, mas dá para você falar. Nessa troca de informação, você sempre capta alguma coisa e ganha alguma coisa, né? Perfeito. Então, quando eu fui morar em Nova York, eu tive problemas de adaptação com a equipe. Tá. Eu tive problemas de adaptação, porque eu conhecia Nova York como turista. Quando você chega lá para morar, é completamente diferente, né? Mas foi super interessante o desafio de você se adaptar e tudo mais. Agora, com a equipe, elas tinham muita resistência, porque tinha uma pessoa americana para a vaga também. E aí eles não conseguiam entender por que uma brasileira tinha sido escolhida em vez da americana, se eu estava nos Estados Unidos, né? Tá. E aí eu perguntei, né? Eles falam os idiomas da região? Eles conhecem? Essa era uma vaga local ou era uma vaga regional? Não, era uma vaga regional, era Américas, né? Era Américas, só que baseado em Nova York. E aí eu perguntei, mas a pessoa que estava aqui, ela falava os idiomas da região? Ela já tinha viajado para os países da região? Ela conhecia, né? Tinha a vivência? Não. Aí eu falei, bom, então acho que eu não preciso falar mais nada, né? Porque acho que a explicação é essa, né? Acho que a explicação é mais ou menos essa. Tudo bem que ela não gostou muito, né? Mas aí depois a gente foi devagarinho, com o jeitinho brasileiro, né? Criando um pouquinho o relacionamento de novo. Mas o americano, ele tem um pouco de dificuldade mesmo de aceitar, principalmente o latino, né? Eles têm um pouco de resistência com os latinos. E o latino lá em Nova York, especificamente, a maioria deles faz o subemprego, né? Que é aquela coisa de limpar restaurante, de servir mesa, de não sei o quê, trabalhar em construção. Então, quando chega um latino com um pouco mais de influência, aí eles têm mais dificuldade ainda de aceitar. Choca com o paradigma que ele tem na cabeça. Exato. Mas os caras se assustavam com o teu inglês, né? Sim. Não, e a minha aparência também, né? Você tem cara de gringa, né? Então, exato. Eu vou para o Rio de Janeiro, eles me oferecem coisa em inglês nas vitrines, quer dizer, é complicado, né? E aí eles... mas lá também eles falavam, mas você é de onde? Perguntando de qual estado, né? E eu dizia, não, eu sou do Brasil, não sou daqui. Não pode. Pode. E ainda falava com muito orgulho, né? Porque, afinal, isso foi incutido pelo meu pai na gente, né? Então, assim, muito orgulho de ser brasileiro. E tem outra coisa engraçada. O americano sempre pergunta qual a tua descendência, né? E aí eles perguntavam, mas... você é brasileira, mas brasileira da onde? E aí eu dizia, de Curitiba. Eu até esqueço que sou carioca, PG, desculpa, tá? Mas, assim, não... Mas qual a tua descendência? Aí eu dizia, italiano e português. Mas eu sou brasileira. Não, mas então você tem italiano? Tem italiano, sim, tem. Né? Mas, assim, para eles é muito importante saber a descendência. Entendi. E para nós não, né? A gente não se preocupa em saber de onde você é. É verdade. Então, mas para eles é super importante. Então, eu aprendi também. Daí eles já me perguntaram, sou do Brasil, mas tem descendência. E aí eles ficavam mais calmos. Entendi. Por quê? Não sei te dizer. Mas se eles ficavam calmos, eu falava. Então, porque é a comunicação e a adaptação para você saber como lidar com as pessoas que estão lá, né? Perfeito. Vai além do idioma, né, Paty? É questão de cultura também, né? Vai muito, De respeitar a cultura no lugar onde você está chegando, sem dúvida. Que facilita a adaptação ou acelera a adaptação. Com certeza. A aceitação deles é muito maior quando você se adapta ao que eles querem, né? Perfeito. Mas, Patrícia, conta pra gente aqui, porque eu sei que você... Como é que você pintou aqui no mundo empresarial? Porque, assim... Eu sei que você tem uma história aí que você veio estudar no Brasil também, dentro dessas tuas andanças aí pelo mundo aí com teu pai, chegou um momento em que você precisava estudar, né? Escolher a faculdade. Escolher a faculdade e tudo mais, enfim. Como é que foi isso? E como é que você foi cair dentro de um banco, né? Porque assim... Nossa, PG, tem várias coisas até chegar aí, nesse ponto do banco, mas vamos lá. Bom, aos 16, né, quando eu estava na hora de eu voltar para o Brasil... A hora da decisão. Né? A hora da decisão, aí eu fui, obviamente, na escola americana, quando você termina o 10th grade, que mais ou menos equivale ao nosso segundo ano do segundo grau, você já tem que começar a aplicar para as universidades. E aí eu fui falar com meu pai para ver quais universidades eu ia aplicar. E ele achando que você ia estudar numa universidade americana. Não, eu achando que eu ia estudar numa universidade americana, ele não. Tá. Ele com a cabeça fixa que eu ia voltar para o Brasil. Entendi. E aí eu falei para ele que não, que eu tinha estudado até o 10th grade na escola americana, nunca tinha estudado em português, não tinha a mínima ideia de história e geografia brasileira, nada dessas coisas, né? Como é que eu ia fazer vestibular? Então eu vou para a escola, para a universidade nos Estados Unidos. Não, você vai voltar para Curitiba para estudar. Naquela época a gente não discutia com pai e mãe, né? Mandou, a gente obedeceu. Muito bem, empacotei minhas coisas e vim embora, né?
E aí, claro, eu sempre fui atleta, né? Sempre fui metida com essa coisa de esporte. Aí eu cheguei aqui e falei, então tá bom, eu vou fazer vestibular de educação física. E aí meu pai entrou num avião para dizer, não, ele você... morava quando? Ele morava no Chile ainda. No Chile. Não, você não vai fazer vestibular para educação física. Eu falei, já fiz a inscrição. E agora? Não tinha opção, né? Eu tinha que fazer na minha época tinha federal e PUC, né? Nem era não, era católica, não era PUC, né? E aí fiz vestibular para as duas, né? Passei na federal e acabei fazendo faculdade de educação física, trabalhei 13 anos com uma academia. Feliz, né, cara? Felicíssima, nossa, adorei. E realmente eu gostava, né? Porque era meu mundo de atleta. Sim. Eu sempre fui metida com a natação, né? E que eu competia mesmo. E tinha também um lado de dança que eu gostava. Na época estava crescendo ginástica aeróbica, step, aquelas coisas, né? Show. E aí eu falei, pô, por que não? Vamos investir nisso, né? E aí meu pai já estava mais calmo, já resolveu apoiar, né? Aí me ajudou a abrir a academia e tudo que eu tive durante 13 anos. Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. E chamava Expressão Livre. Né, já pensando em comunicação, acho que sempre fui meio ligada nessas coisas, né? E aí fiz, então, a academia, mas peguei Plano Collor, Plano Bresser, Zélia Cardoso de Mello, tudo que tinha para acabar com a gente, né? E acabei entrando no banco, provisoriamente, para poder juntar o dinheiro para poder fechar a academia, na época. Então, nunca é tarde para começar. Nunca né? é tarde para começar. E depois disso você fez uma carreira linda. Fiz uma carreira totalmente diferente, né? Eu tive um guru ótimo dentro do banco, que vocês conhecem, né? E tanto que ele acompanha minha carreira até hoje. E ele disse para mim, essa tua faculdadezinha aí não serve. Tem que fazer alguma coisa ligada com o banco. Senão eu não vou conseguir te promover nunca. Aí eu falei, bom, então vamos ver, né? O que dá para fazer. E aí saí me especializando, né? Fui me especializando para conseguir... Sempre voltei para o lado voltado de pessoas, que era o que eu gostava, né? Tanto como professora de educação física, como depois como secretária, quando entrei para trabalhar com ele. E depois seguindo a carreira, né? Então, sempre voltado para o lado de recursos humanos. Mas foi muita coisa, aconteceu muita coisa. Muito diferente. E aí, meio camaleão, né? Porque saio de uma vida internacional para Curitiba, em 1980, que era uma cidadezinha desse tamanho, né? Para uma vida de academia, de dança, de musculação, de não sei o quê, e de repente para uma multinacional, né? Não, mas aí também você se encontrou, né? Porque, assim, eu digo assim, era muito teu ambiente, esse negócio de lidar com expatriados. Sim, e eu entrei no banco porque eu tinha inglês, né? Eles precisavam de gente que falasse inglês e espanhol. Tá. Não tinha quase gente do Bamerindos que falava inglês e espanhol. Para se comunicar com os expatriados que estavam aqui. Então, quando eu cheguei lá com o meu inglês para fazer a entrevista, eles nem terminaram a minha entrevista. O diretor de RH na época que me entrevistou, ele mudou para inglês para começar a entrevista, daí ele falou, não precisa continuar. Vamos voltar para o português mesmo. Então, assim, foi interessante. E aprendi muito, né? E não me arrependo nem um pouco, adoro. Conto com o maior orgulho os 18, 19 anos que fiquei lá. Né? Acho que foi uma etapa muito boa. Acho que todos nós aprendemos muito. Né? Todos. Então bem bacana. Até para a turma entender, para quem trabalha com expatriado, recebendo expatriado, conta um pouquinho para a gente fazer o que tipo de coisa que quem trabalha com expatriado dentro do RH, o que ajuda a fazer? O RH corporativo faz tudo, na realidade, né? Porque você trabalha desde o atendimento ao expatriado, né, o físico, onde você vai buscar ele, leva ele na mesa dele, apresenta lá a área dele. Na época, no banco, a gente tinha que trabalhar muito com a co-expat, que chama hoje, né, o cônjuge do expatriado, então a gente tinha que dar atenção para eles também. Mas naquela época, por exemplo, não tinha fornecedores, como a K2 é uma fornecedora hoje. Éramos nós que fazíamos tudo. Então você tinha que literalmente abrir o jornalzão no domingo, procurar lá, uma casa, procurar os quadradinhos com os aluguéis e etc. Matricular filho em escola. Matricular filho em escola. A escola internacional aqui em Curitiba é pequena, né? Lá em São Paulo era grande, mas aqui era pequena. Então, assim, muita coisa que você fazia como RH corporativo. Perfeito. E também a parte interna, né? Então, benefícios, tinha que explicar para eles, pôr ele na folha de pagamento, o seguro-saúde internacional que ele tinha, mas como que aplicava aqui no Brasil, a parte de impostos, acompanhamento com a empresa que fazia os impostos para eles. Então, tem todo esse outro lado também, né? Sim. E com legislações diferentes, você imagina. O cara que vem da Europa é diferente do que vem dos Estados Unidos, que vem do Canadá, ou é mais ou menos a mesma... A legislação no Brasil é a mesma para todo mundo, né? Mas a saída deles no país de lá é mais complicada.
Então, por exemplo, o que faz... O que eles mais perguntam, meu plano de previdência, o que vai acontecer, né? Meu plano de aposentadoria. Entendi. Nos Estados Unidos, o 401k. O que eu faço com o meu 401k? Suspende, não suspende? Então, você tem que ter esse conhecimento também do que acontece lá, para você poder orientá-los na hora que eles vêm. Entendi, né? entendi. Isso de quem está vindo, né? Depois a gente devolve. Aí é outra coisa. Aí fecha a vida no Brasil, encerra tudo que eles têm aqui no Brasil. Os trâmites de saída, a declaração de imposto de renda, tudo que acompanha. Tem os estrangeiros que vocês fazem, imagina, que vocês fazem as patriações. E tem também brasileiro, obviamente, que você manda para fora também, que tem toda a sua... São os piores, meu Deus do céu. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Não sabia se ia poder responder, mas você já respondeu. Já respondi. E a minha pergunta era assim, eu ia falar com todas essas nacionalidades com as quais você já lidou, Paty, qual que é a nacionalidade mais difícil em termos de lidar com expatriação? Bruno do céu, by far the worst, brasileiro. São os brazucas? Meu Deus do céu. Eles são complicados na hora de sair, porque eles ainda têm um pouco a mentalidade de que eu estou saindo para economizar dinheiro. Então, eles querem que a empresa... E isso não é só do banco, não, tá? Isso é geral. Tá. Eles acham que a empresa que eles trabalham tem que pagar tudo para eles. Tudo. E aí, hoje em dia, as políticas são bem mais enxutas. Então, já não recebe mais tanta coisa como você recebia 10 anos atrás. Né? E aí, eles ficam meio assim. Agora, o brasileiro voltando e repatriando, esse é o mais complicado de todos. Porque aí ele esquece que ele está voltando para a vida normal dele, né? Entendi. E ele quer meio que manter E ele quer manter o padrão e as coisas que ele tinha lá. E aí não tem mais, né? E, Patrícia, nessa de ir ou voltar, tem alguma história engraçada aí que você possa compartilhar com a gente aí? Tem. Nossa, tem várias histórias. Que não falta história, né? O que não falta é história. Precisamos até fazer, até eu estava comentando com a Mabel que a gente tinha que escrever um livro com as pérolas que a gente tem, legal, né? Então, tem história de coleção de vinho que não pode trazer com milhões de garrafas e aí chega aqui e não quer pagar o imposto e a gente põe. Tem uma que eu não contei. A do vinho, eu sei porque quando eu morei no Chile, quando eu vim de volta, eu tinha vinhos que eu queria trazer. Se não me engano, pode trazer 12. 12 litros de vinho. 12 litros, não 12 garrafas. São mais do que 12 garrafas. São mais do que 12 garrafas, mas são 12 litros. Sim. Né? Nada comparado quando você tem coleção de vinho aí com... É isso que eu ia perguntar. Quanto que esse camarada queria, ou essa camarada queria trazer que estava acima dos 12 litros? Ele estava perto dos 1.000 por ali, assim. Meu Deus. E assim, e ele dizia que caracterizava consumo próprio. Pô, tá? rapaz, mas o consumo próprio, além dele beber bem, né, para esse número de garrafas, o consumo próprio não caracterizava, porque o consumo próprio você precisa ter, por exemplo, 6 de cada um, uma caixa de cada um. E ele tinha efetivamente itens de coleção. Então eram garrafas que custavam, sei lá, 5, 6 mil reais cada uma, mas era uma de cada uma. Entendi. E aí não caracteriza o consumo, né? Entendi. Bom, aí ou paga o imposto ou tem que deixar no país. Então, mas daí ele quer que a empresa pague o imposto, porque daí eu estou repatriando, porque não sei o quê. E aí vão as histórias, né? Tem uma outra história que eu acho engraçada, que é um rapaz, voltando do México também, que queria trazer uma cobra. Ele tinha uma cobra piton. Brasileiro queria voltar. Ele tinha uma cobra piton. Na realidade, ele era argentino que estava vindo ele era um argentino contratado no Brasil. Tá. Então, ele estaria repatriando pela política. Mas ele queria trazer uma cobra piton que ele tinha. E nós tivemos que ir até o Ministério do Meio Ambiente para pedir autorização para vir a cobra. Imagina, animal selvagem, animal silvestre, não. Trazer E ele gastou uma fortuna, porque a empresa falou, o pet é teu, não vou fazer nada. E a cobra tem que ter caixas climatizadas para você pôr. O pet, quando vem no avião, ele vem na parte de carga. Isso. Então, é aquela área super, hiper, mega gelada do avião. E a cobra precisa de calor. Porque a cobra... Aprendi tudo isso com ele, tá? Porque a cobra precisa de calor, porque depois de uma certa temperatura ela não pode mais sobreviver. Então, tinha que superaquecer a caixa da cobra. Mas ela veio. Ela chegou. Chegou na boa? E aí, chegou. E aí, ache um transporte para tirar o homem do aeroporto e levar para acomodação temporária com a cobra. Ninguém queria levar a cobra. Ninguém queria levar a cobra. Levar. E ninguém queria dar o apartamento para ter uma cobra lá dentro também. Sim. Gente, foi assim dos casos mais complicados, acho que foi. Mas o desfecho... A cobra dele era cobra de estimação? Era uma cobra de estimação, a Piton. A Piton, ela chamava Margarete. Literalmente, a Margarete. Margie. Cheio de intimidade com a cobra. Margie, a cobra. Mas tudo bem. Mas aí o mais intrigante, fizemos tudo. Tiramos, conseguimos trazer a cobra, conseguimos um apartamento para ele ficar, achamos um apartamento para ele alugar lá em São Paulo, que também aceitava a cobra, que também não foi fácil. E aí, no dia do transporte dele, do Temporary Accommodation para acomodação,
Então, vou chamar o mesmo carro para levar a cobra, porque não é qualquer um que transporta, não sei o quê. Eu não tenho pet. Aí ficou aquele silêncio na call, né? Como assim eu não tenho pet? Aí eu falei assim, não. Como assim, né? É Margarete. Nossa amiga Margarete. Então, aí eu fiquei, juro, foi uma das poucas vezes que eu fiquei sem ter o que falar para o homem, quando ele me disse, não tenho pet. Aí eu falei, não, você tem o pet que a gente trouxe. Não tenho mais. Aí eu gelei, né? Falei, meu Deus do céu, será que aconteceu alguma coisa com a Mardi? Né? Será que eu fiz alguma coisa errada com a Mardi, né? E aí perguntei para ele, falei assim, mas o que aconteceu com a Mardi? Prefiro não tocar no assunto, não tenho mais pet, posso ir para qualquer lugar. Por favor, traga um carro menor para me transportar. Eu falei, ok, muito obrigada, recado entendido, né? Não sabemos até hoje o que aconteceu com a Mardi. Se ela morreu, se ela não morreu. Se ele soltou a Mardi, sei lá, por aqui, por ali, não sabemos. Doido, mas tem uma Mardi perdida por aí em algum lugar lá em São Paulo. Então, não sei se ele levou no zoológico, né? Não sei. Doou para o Butantan, sei lá o que ele fez com a Mardi. Mas o dia que ele olhou para mim e disse assim, eu não tenho pet. Eu fiquei assim, como? Como assim você não tem pet? Você achou que ele ia falar assim, porque a Margarete é parte da minha família, ela não é um pet. Você achou que ele ia falar alguma coisa eu nem assim? sei o que eu achei, Bruno, porque eu fiquei tão em estado de choque quando ele me disse que não tinha mais a Mardi, que eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu, e agora, né? Então... Essa de lidar com o expatriado, nessas situações inusitadas que aparecem, é legal porque assim, né, Paty, você acaba aprendendo um pouco de legislação, você acaba aprendendo um pouco sobre trâmites para transportar animal silvestre ou pet não silvestre, doméstico de um lado para o outro, legislação. Você acaba aprendendo um monte de coisa nessa vida de ser ou de adaptar expatriados de um lado para o outro, né? E a outra coisa que é interessante também, que a gente sempre vê bastante, que vocês vivem isso no mundo de vocês também, é quando você trabalha com os asiáticos, né? Eles não respeitam muito mulher. E aí eles não querem atender o que você fala. Então você explica para eles, não, tem que fazer assim, tem que fazer assado, vai preparando, não sei o quê. E eles falam, com aquela carinha deles, e aí sai e faz tudo errado. Não faz nada do que você mandou. Não faz nada do que a gente mandou. Aí chega, por exemplo, numa fila de consulado, né, ou numa fila de Detran para fazer a renovação da carteira de motorista. Aí eles vão entrando porque eles querem passar na frente das mulheres. E aí a gente tem que ficar segurando, não pode ir, tem que segurar, fica aqui, fica não sei o quê, para você poder. E aí explicar para eles culturalmente. Então eu, por exemplo, lá na K2, a gente sempre oferece, eu gostaria de impor, mas não posso, né? Porque é a empresa que paga, um treinamento intercultural antes deles saírem da China ou do país que eles estão na Ásia. O japonês é ruinzinho também nessas coisas assim de cultura em respeito à mulher, né? Sim. Então a gente sempre procura oferecer isso para que eles aprendam. Perfeito. Como lidar com a cultura aqui. E aí, quando a gente faz o contrário, que é mandar um brasileiro para a Ásia, a gente faz a mesma coisa. Perfeito. Porque senão eles chegam lá e também não conseguem lidar com as suas equipes. E por incrível que pareça, nós brasileiros temos mais dificuldade de nos adaptar numa cultura nova do que eles têm de se adaptar na nossa cultura. É mesmo? A gente tem sempre essa pecha assim, de que brasileiro se vira. Coisa, né? Se adapta por pouco tempo. Para viajar, para isso, para aquilo, você super se adapta. Mas para morar, adaptar... Não dá para usar o modelo aqui lá, né? Não. E a gente tem muito... O brasileiro, por exemplo, comida, né? O brasileiro tem muito aquela coisa de... Não, eu gosto de comer arroz, feijão, bife, batata frita na hora do almoço. São poucos países que têm isso todo dia, né? E aí ele sofre porque ele não tem isso. E os asiáticos não. Eles, não tem meu peixe, minha comida, eu vou comer o que tem aqui, depois eu vejo o que eu faço. Né? Então, essa fase de adaptação dos asiáticos aqui é mais fácil do que a nossa lá. Perfeito. Você vê essa questão das adaptações e essas pequenas nuances culturais, você vê que às vezes são coisas pequenas, cara, mas que faz uma baita de uma diferença para você aprender quando você está indo. Seja um brasileiro indo para fora ou algum estrangeiro. Isso ajuda demais. A Paty falou de japonês. Eu trabalhei 3 anos e meio num banco japonês. E aí me contaram depois um troço que eu entendi o porquê. Nas reuniões japonesas, ninguém se interrompe. A reunião rola e ninguém fala por cima do outro. Todo mundo termina... Podcast lá não rola, então. Não rolaria podcast lá. Ou seria, assim, difícil, para o nosso costume, difícil de ouvir, porque seria lento. A impressão que dá é que é lento. Mas, na verdade, as reuniões japonesas, elas terminam mais rápido do que as reuniões que a gente faz aqui no Brasil. Embora ninguém se interrompa. Eu achei que era só uma questão de educação, mas não é só uma questão de educação. É uma questão até do idioma. O idioma japonês ele é construído de uma determinada maneira que o verbo fica sempre no final da frase. Então, até falo brincando, é como se o Yoda do Star Wars estivesse falando, se você fosse traduzir ipsis literis. Então, ele fala assim, relatório financeiro hoje gerar eu vou.
Então ele só falou o que ele vai fazer com o bendito do relatório financeiro no final da frase. Não, não faz sentido você interromper o cara no meio, porque você não sabe o que ele vai fazer com o bendito do relatório. Porque a ação fica pro final, se você não diz qual é a ação... Para quem interromper, não faz sentido. E ele transporta isso para qualquer idioma que ele venha aprender a falar, no inglês, então ele não interrompe ninguém. Aí depois que me explicaram esse negócio, eu comecei a olhar e eu via nas reuniões quando tinha brasileiros e japoneses, quando algum brasileiro interrompia o japonês, ele ficava fisicamente desconfortável. Você vê que, sabe, o cara ficava, se mexia na cadeira, ficava com uma cara chateado, assim, porque aquilo incomodava ele mesmo de um jeito que não era só por questão de educação. Era porque ele não conseguiu concluir o raciocínio. Ele tem que voltar pro início, não tem jeito. E ele voltava do início invariavelmente. Então, depois que me explicaram esse troço, eu falei, olha, quantas reuniões que eu participei, querendo ser proativo, mostrar que sabia do assunto, e interrompi alguns japoneses. E, na verdade, eu estava marcando 2 gols contra, ao invés de estar marcando ponto, sabe? Puta, é uma coisinha simples, que alguém podia ter me explicado no começo. Olha, eu falando por cima de você, desculpa. Tudo bem, eu não sou japonês. Então, tá bom. Eu fiz uma vez uma tradução para a Clínica de Fraturas, de um evento sobre cirurgia de menisco. Antes de entrar no banco, isso. E era um palestrante polonês e um palestrante japonês. E aí fizemos as reuniões de preparação, né? Porque a gente não entendia nada. Eu tinha feito anatomia na faculdade, mas assim, para traduzir uma cirurgia, né? Sim. Era complicado. Então fizemos as aulas de preparação com eles e tudo. Com o polonês foi maravilhoso, porque ele mandou o material dele, a gente estudou aquilo, fazia e vai, volta, pronto, organizou tudo. Com o japonês foi muito difícil, porque era eu e meu irmão fazendo a tradução. E ele só falava com meu irmão. Ele não falava comigo. Por regras de tradução simultânea, você traduz 15 a 20 minutos e descansa. Tem que trocar. E aí tem que trocar. Como a palestra dele era 3 horas, tinha que ter o rodízio. E ele não queria falar comigo. E até que a gente explicou para ele que ele não tinha opção. Ele ia ter que falar comigo. E aí a gente pediu para ele mandar um material. E ele mandou o material. Mas a gente olhava aquele material e não fazia sentido as coisas que estavam escritas, porque o verbo dele estava sempre no fim. Perfeito. E aí a gente tentava trazer para frente, porque era simultâneo. Então, eu não podia esperar ele falar a frase inteira para depois eu traduzir. Pra porque depois os médicos iam perder o timing e o raciocínio deles, né? Então, nós tivemos que fazer um esquema diferente com ele. Ele gravou a apresentação dele, a apresentação. A gente recebeu o material, nós traduzimos tudo para o português. E aí, à medida que ele ia falando lá, a gente ia falando aqui. Se alguém estivesse ouvindo, ia dizer, esses tradutores estão loucos, né? Porque ele está falando lá que está verde e eu estou aqui no azul ainda, né? Entendi. Mas, assim, foi a única forma que a gente conseguiu conseguiu fazer e montar. Para fazer sentido. Para fazer sentido para os médicos. Foi uma loucura, justamente por causa desse verbo no final. Então, mas foi interessante aquele desafio. E é um troço simples. Alguém se você é um brasileiro, por exemplo, indo para o Japão, essa é uma dica que o pessoal que estiver cuidando da tua expatriação tem que te dar. Então, essas dicas culturais, cara, elas fazem total diferença, principalmente na hora da chegada, que é o choque, né? Quando você vê tudo aquilo diferente, nossa, isso ajuda demais. Você vai com a melhor das boas intenções e, enfim, às vezes está cometendo a maior gafe, né? Por isso que esse trabalho como esse que a K2 faz agora, que é o pacote inteiro, cara, isso é fundamental. Para quem é expatriado, mudança de país, cara, com a tua família, é um baita de um estresse. Mudar de casa é estressante, mudar de carro é estressante. Mudar de país, gente, também você tem alguém que cuida de você, esses aspectos todos, e te conta coisas que você demoraria muito e apanharia para aprender sozinho. Isso tem um valor, cara. Não tem noção. Aliás, Patrícia, conta um pouco pra gente da K2, porque assim, nessas nossas pontes aéreas aí, a gente se cruzou várias vezes, eu estava entendendo que você ia dar uma desacelerada geral, falei, aí quando fui ver, você... Agora tá acelerou super de vez. acelerado aí, né? Porque tem a K2, depois você tem até outras coisas para falar, que o Bruno já comentou aqui do Brasil Talks, né? Então, na realidade, eu estava justamente pensando em desacelerar, né? E aí me veio essa proposta de abrir o escritório da K2 aqui no Brasil para fazer o país e a região, né? E eu achei assim que talvez fosse o momento, talvez, de investir um pouquinho mais. Que legal. Né? Então, eles têm... Mais uma vez, né, Patrícia, mostrando... Camaleão. Mais uma vez o camaleão, né? Porque eu saí do lado de 20 e poucos anos trabalhando como corporativa, com Global Mobility, né? E RH, para ser fornecedora de serviços para empresas agora, né? Dentro disso aqui que o Bruno estava falando, que acho que faz todo sentido, né? Então, mas o bom é que eu trago o histórico de como eu gostava de ser atendida, né? Sim. E aí eu consigo trazer para os meus consultores na K2 para eles atenderem da melhor forma possível. Nós fazemos
desde a parte de impostos e de imigração para começar o assignment, né? Até a parte de entrega mesmo, né? Então, até marcação de passagem, se a empresa quiser, a gente faz. Não tem problema. Busca de casa, busca de escola, a mudança, a parte de adaptação, treinamento intercultural, tudo isso está incluído dentro dos pacotes que a gente oferece, né? E a empresa contrata o que quer. O treinamento intercultural é uma coisa que eu faço questão de oferecer toda vez, mas nem sempre eles contratam, né? Então, mas a gente tenta sempre ter. A K2 é americana ou é inglesa? A K2 é inglesa. Inglesa, ela tem 20 anos no mercado. Poxa, vai fazer 2 anos agora aqui no você Brasil. Quem abriu a empresa aqui no Brasil? Eu abri a empresa no Brasil aqui, isso. Legal. Então, aprendi um outro lado, né? Toda a documentação societária necessária, cartão do CNPJ, endereço de escritório, tudo isso que eu não tinha a mínima noção, né? Porque eu estava acostumado só com um BDU, né? Que beleza. Um centro de custo. E agora você tem que aprender a fazer tudo sozinha, jogar né? nas 11, né, Patrícia? A contabilidade internacional, para mim, é o mais difícil até hoje, né? Eu tenho um contador internacional, mas a adaptação de custo, como é que vai o imposto, quando vai o dinheiro, como é que faz a nota aqui, faturamento lá. Toda essa parte aí ainda estou aprendendo isso, porque essa parte não aprendi muito. Não faço muito de número, né? Mas faz parte. Tem que se adaptar. Tem que se adaptar, tá vendo? Viu a quantidade de vezes que a gente falou adaptação? Mas veja uma ex-professora de educação física fazendo faturamento internacional, hein? Mas... De vez em quando eu digo, meu Deus do céu, será que sou eu mesma? Então... E aí tenho como uma coisa que eu gosto, um propósito de vida. Inclusive é Bom, fala, desculpa. Eu tenho o Brazil Talks. Show. Que é uma plataforma educativa que o Bruno descreveu super bem ali no começo. E é justamente para compartilhar o conhecimento de Global Mobility, como o Global Mobility está hoje, né? O que a gente faz de diferente da época que a gente punha a pessoa no carro, para hoje você ter um fornecedor que faz toda essa busca de casa para você. Então, a gente faz toda essa disseminação de informação e também faz os encontros para as pessoas compartilharem, né? Então, tem o webinar educativo e tem os round tables, né? Que a gente fala, que aí é para discutir tema, discutir os assuntos, o que pode fazer de melhoria. É uma comunidade um benchmarking entre as empresas. É uma comunidade, né? A gente começou com o Brazil Talks, depois a América Latina, quando pediu para a gente fazer o Latam Talks. Então, hoje a gente tem o Latam Talks em espanhol para a América Latina, a comunidade deles. O deles ainda não está presencial, né? Porque é mais difícil. Mas vou fazer em Buenos Aires o primeiro agora em maio. Latam Talks e só com um RH corporativo. Para a gente sentir o mercado lá na Argentina para ver como é que vai ser. E aqui no Brasil já está, né? Presencial, a cada 2, 3 meses eu faço um presencial. No outro mês eu faço um webinar para garantir. Fora isso, o site da gente tem todas as informações, tem todos os webinars gravados, tem artigo, tem podcast também, tem webcast de todos os temas. Tá muito legal. De recursos humanos e de Global Mobility, né? Então, show de bola. E com toda essa tua experiência aí, as pessoas da área têm uma baita de uma biblioteca lá, né? Tem uma baita de uma biblioteca e é uma coisa que eu adoro, né? Porque eu adoro comunicar. Gosto de falar, gosto de contribuir. Show de bola, então... compartilhar, né? Compartilhar o teu conhecimento com quem está precisando, né? Porque... Isso. Que legal. Show de bola, Patrícia. Eu lembrei de uma outra história também que a Paty tinha contado pra gente. Por alguma razão, eu lembro mais das histórias que envolvem álcool. Essa história do vinho, eu lembro que teve uma também da cerveja na janela do banco. Da cerveja na janela do banco? Ai, meu Deus, me lembra mais. Que o diretor pediu pra você comprar uma cerveja para ver o jogo da Copa. Meu Deus do céu, essa foi uma loucura. Então, Copa do Mundo. Copa do Mundo. E aí, então, todo mundo vai para casa assistir o jogo e os diretores iam ficar lá no Palácio Avenida, né? Então, vamos comprar cerveja? Vamos comprar cerveja. Eu saí feito uma louca para ir na Americanas ali do lado, né? Para comprar cerveja para eles. Vasculhei a Americana para achar a cerveja bem geladinha para levar para eles, para assistir o jogo. Quando eu entreguei para ele falou, mas tá gelada. Eu falei, tá bem geladinha. Ele, mas a gente não gosta de cerveja gelada. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Depois de virar lá para tentar achar uma cerveja gelada, o homem não gosta de cerveja gelada. Vamos pôr aqui então na janela para dar uma esquentada, assim. Essa passando na rua, e aquele monte de cerveja ali na janela, banco, né? Não, mas assim, época de Copa do Mundo vale tudo, né? Vale. Ninguém acha estranho. Não, mas que eu nem sei se alguém viu ou não viu, né? Mas estava lá tirando o gelo da cerveja gelada que eu fui procurar, né? Então, cultural, né? Eu deveria saber que o inglês não toma cerveja gelada, mas eu não sabia na época. Nunca mais esqueci também, né? Aprendi de uma forma doída, mas aprendi. Paty, adaptação, assim, o mote da adaptação que a gente falou aqui,
até para a gente já meio que pensar um pouquinho em lições finais para fazer a amarração desse episódio do podcast. Alguma dica que você dá, Paty, para, de maneira geral, não só carreira, mas adaptação de maneira geral, para as pessoas levarem, sabe, mais de boa a questão da adaptação, porque você pode até achar que, não, agora eu vou ficar tranquila. Você me falou assim, não, vou ficar de boa. Sair um pouco do mundo corporativo, etc e tal, eu eventualmente vou trabalhar só com uma coisa que eu gosto. Ok. Só que você vai ter que abrir empresa, ter que lidar com contador, assim, não tem jeito. A gente vai sempre ter que se adaptar a alguma coisa. Que dica que eventualmente que você dá para a turma aqui, assim, de, cara, não tem como fugir da adaptação. O que facilita a tua vida para você se adaptar mais fácil? Eu acho, Bruno, duas coisas que eu faço comigo mesma, né? Eu acho comunicação. Tá? Eu acho que aprender a comunicar com as pessoas com quem você vai se relacionar, da mesma forma com que eles comunicam, eu acho que é super importante. Porque é mais fácil. Não adianta eu chegar, por exemplo, só porque o contador é internacional, chegar lá com as meninas e querer falar inglês com elas. Porque elas fazem a contabilidade internacional, mas elas são brasileiras. Então, eu acho que aprender a comunicar da melhor forma possível, né? E eu acho que uma outra coisa também que me ajuda bastante é humildade. Acho que é você saber a hora de você aceitar. Aceitação vem junto, né? Você tem que saber a hora de aceitar, você tem que saber a hora que você pode falar mais alto. Tem que saber a hora de você ser assertiva, né? Eu lembro sempre de um chefe que a gente teve que dizia, você é assertiva demais às vezes e assertiva de menos outras vezes, né? Aí eu perguntei para ele, mas e daí qual é o relatório final, né? Ele disse, você é assertiva. Eu falei, então tá bom. Fiquei meio na dúvida entre o positivo e o negativo, mas eu acho que a assertividade você tem que ser sabendo ser. Então, que horas você vai instruir, que horas você vai oferecer e que horas você vai aceitar o que estão falando. Então, aceitação, humildade para você saber essas horas e a comunicação. A comunicação é fundamental para você poder aprender, porque se você não aprende, não adianta você querer mudar de função, querer ir para cá, querer ir para lá, sem aprender. Sim. Né? Que nem eu acabei de falar, né? Uma professora de educação física fazendo contabilidade internacional agora. Da onde, né? Então, mas eu nunca tive medo de dizer eu não sei fazer. Eu preciso aprender. Eu acho que capacidade de aprender você sempre teve, né? É isso. Eu acho que esse é que é o diferencial. Às vezes as pessoas ficam muito presas nesse negócio de... E é muito ego. Exatamente você está falando, não vou porque vai pegar mal. Não, você tem que, efetivamente, quando você não sabe, dizer, eu não sei. Não sei. Dizer que não sabe. É isso mesmo. Mas aprendo rápido. Me ajuda aqui que eu aprendo. Que eu aprendo rápido. Eu sempre digo para os meus consultores, né? Eu digo para eles, quando você for falar, se eles te fizerem uma pergunta que você não sabe responder, não tenta inventar. Fala. Não sei, vou procurar a resposta e te retorno. O importante é o retornar. Perfeito. Porque tem muita gente que diz, não sei, vou procurar e te retorno e nunca mais aparece, né? Então, eu sempre digo para eles, se você falou que você vai retornar, retorna. É isso mesmo. Né? Mas também retorna logo, não é retornar daqui a uma semana. Sim. Né? Tem que retornar logo com a resposta. E aí não tem problema nenhum você dizer, não sei, vou perguntar. Perfeito. Então, eu acho que é o que eu sempre tento ensinar para eles. Desses 2 pontos que você falou, Paty, você acha que vale a seguinte tradução? Tipo assim, a comunicação que você falou é super importante. E aqui a gente está falando além da questão de idioma, estou falando da comunicação, muito mais do que a questão do idioma. Sim, né? comunicação mesmo, porque tem que fluir. Se você for fazer uma análise de problemas, por exemplo, 50% é falta de comunicação. Perfeito. Né? 25% é que eu achei que o óbvio para mim era óbvio para você. Isso. E nem sempre é. E aí 25% é o problema mesmo. Perfeito. Então dá para a gente conseguir conciliar dentro disso, né? E acho que vale também aquela máxima assim você como pessoa que está tentando se comunicar com alguém, muito mais você que tem que se adequar à plateia do que o contrário. Sim, com certeza. É o seu discurso que tem que se adequar à É a sua plateia. mensagem que tem que passar. Então é veja como é a melhor maneira. Aquele lance, né, Bruno? O mais importante é como a pessoa te entende, não é o que você fala, né? Às vezes a pessoa chega e fala assim, não, mas eu falei, cara, mas assim, a pessoa entendeu diferente. Então, é isso. Se você sente que a pessoa não entendeu, pergunta para ela. Não custa confirmar, né? Confirma, porque... E a gente estava outro dia falando sobre questão de linguagem não verbal. Você percebe quando a pessoa não entendeu, né? Sim. E diz que entendeu. Que aí fica naquele negócio, não, eu não entendi, mas vou dizer que entendeu. Que é mais fácil até, né? É mais fácil. E às vezes a pessoa... aquilo que você falou da humildade, o cara vou dizer que eu não entendi, né? Como que eu vou falar na frente dos outros que eu não entendi o que eles estão falando, né? Então eu prefiro ficar quieto. Mas é o que você falou, a gente lê no rosto, né, da pessoa, com linguagem corporal, cruzou o braço, ficou meio assim, você já sabe que o recado não passou. É verdade. E aí tenta passar de novo de outra forma. Né? E aquela, né, também aquela história do... Acho que você acabou falando isso agora também, PG. Para efeito de
você se adaptar mais fácil a algumas realidades, saber não é o mais importante. O importante é saber aprender. Sim. A habilidade de saber aprender, se você conseguir levar isso pro resto da vida, está bem. Porque é a adaptação da qual você não vai conseguir fugir. Se você sabe aprender, você vai se adaptar. Eu te diria até mais, Brunão, porque tem situações que você tem que saber desaprender para aprender. Verdade. Então, assim, é mais até do que saber aprender. Tem primeiro Mas é a aceitação, né? É você, por exemplo, você tem o processo. Por que você faz o processo assim? Porque me ensinaram. Mas por que te ensinaram assim? Né? E qual o objetivo do processo sendo feito desse jeito? Se você questiona, você pode, de repente, fazer ele de outro jeito, que vai trazer mais resultado, mais produtividade. Então, vamos reaprender o processo. Perfeito. E nunca só aceite, né? Tem que entender o que você está fazendo para poder trazer mais resultado. É isso aí. Papo bom, hein? Bom. Papo bom. Show de bola, Paty. Pô, o tempo tá passando rápido nesses nossos podcasts, cara. A Paty sempre tem muita história para contar. Pois é, Paty, as histórias são sempre muito boas. Muito obrigado, Paty, pela gentileza, mais uma vez, de dividir um pouquinho das tuas histórias com a gente. Obrigado até pela disposição física. Eu sei que você tá com a rinite aí, tadinha, tá? Tô. Tá lutando contra a rinite para fazer esse papo com a gente aqui, então duplamente obrigado pela gentileza. Foi uma delícia. Eu que agradeço, adorei bater esse papo. Patrícia. Tô sempre à disposição. É sempre um prazer estar e desculpa aí pela rinite, mas... Não, quem mora em Curitiba, alguma IT tem. Tem que ter, né? Uma rinite, né? Uma sinusite, uma bronquite, alguma IT tem que ter. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigado pelo convite mesmo. Nossa, foi ótimo. Obrigado, Patrícia. Show de bola. Brunão. Recados finais? Recados finais para nossa audiência aí. Muito obrigado. Muito obrigado duplamente. Obrigado por estar seguindo a gente, por ter acompanhado a gente até aqui mais esse episódio do MentorX. Obrigado de antemão por se inscrever nos nossos canais. Se ainda não o fez, o faça, por favor. Comenta, curta ali. Isso ajuda a gente bastante aqui a manter o canal. E também pede ali nos comentários que tipo de conteúdo vocês querem ver abordados. Que a gente dá um jeito de achar um convidado para trazer aqui para o podcast para falar justamente sobre isso que vocês querem escutar. Tá? Então, muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham gostado. A gente adorou. Opa. E até a próxima. Pessoal, obrigado. Excelente, Brunão. Valeu, obrigado, Patrícia. Show de bola. Obrigado, Henrico. Theo, show de bola. Obrigado, gente. Obrigada eu. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Tchau. Tchau.